Olá, então vamos para a segunda parte do vídeo sobre transformações. No vídeo anterior nós vimos a translação pura e a rotação pura. Agora vamos ver as combinações entre elas. Quando nós queremos fazer mais do que apenas uma transformação, ou seja, mais do que apenas uma translação ou uma rotação, a gente tem o que a gente chama de transformações combinadas ou compostas, que consistem em uma série de translações e rotações sucessivas do referencial móvel em relação aos eixos do referencial fixo. E a gente pode afirmar que qualquer transformação pode ser resolvida em um conjunto de translações e rotações realizadas numa ordem particular. O nosso operador de transformação, agora a gente vai chamar ele de t. Então, é ele que vai levar um ponto de uma localização 1, em relação ao sistema referencial fixo A, até uma localização 2 em relação ao mesmo sistema de referência fixo A. Por exemplo, esse transformador aqui t. Com esse transformador aqui, a gente está fazendo uma rotação em x, depois a gente está fazendo uma translação e, por fim, uma rotação em y. A multiplicação de cada transformação individual é que vai dar o meu operador de transformação final. O que é importante a gente saber que cada transformação do sistema de referência móvel em relação ao sistema de referência fixo, a gente vai colocar uma matriz pré-multiplicada, tá? E essa ordem é muito importante. A ordem da escrita é a ordem contrária à dos movimentos. Então, por exemplo, se eu começo com uma rotação e depois vou ter uma translação, então o meu segundo movimento é pré-multiplicado ao movimento anterior. E se depois dessa translação eu tenho uma rotação em y, então eu coloco a minha matriz de rotação em y, pré-multiplicando as anteriores, né? Essa ordem é muito importante. Se a gente muda a ordem, a gente vai ter uma transformação completamente diferente e vai chegar num local completamente diferente também. Então, vamos ver alguns exemplos para entender como a gente monta esse operador de transformação. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem um referencial móvel FNOA e a gente vai fazer 3 transformações sucessivas sobre ele. E essas transformações vão ser em relação ao referencial fixo XYZ. O primeiro movimento vai ser um movimento de rotação do ângulo alfa em torno do eixo X. Eu parto da minha localização original e pré-multiplico pelo movimento de rotação em x com ângulo alfa. Vou chegar na minha posição após o primeiro movimento. Depois de rotacionar alfa graus em x, eu vou transladar os comprimentos L1, L2 e L3 em relação aos eixos x, y e z, respectivamente. Então, eu parto agora da minha posição depois do primeiro movimento e vou pré-multiplicar pela minha translação, L1, L2 e L3. E vou chegar no meu ponto depois do segundo movimento, P2. Eu posso escrever assim aqui agora, ó. Depois do primeiro movimento, eu estava nessa posição e transladei, né? Só que para chegar nessa primeira posição, eu rotacionei a posição original. Então, eu escrevo aqui, ó, a posição original passou por um movimento de rotação e depois por um movimento de translação, pré-multiplicando. Cheguei na localização após o segundo movimento. E o terceiro movimento, para chegar na terceira localização? Eu parto da localização 2 e rotaciono beta graus em relação ao eixo Y, que é esse movimento aqui. E da mesma forma anterior, eu parti da posição original, pré-multipliquei um primeiro movimento, pré-multipliquei um segundo movimento e pré-multipliquei um terceiro movimento para chegar na posição final, que é a localização P3. O meu operador de transformação, então, são essas matrizes de rotação e translação combinadas em pré-multiplicações. Esse operador vai me levar de uma posição original até uma posição final. Se eu mudo a sequência dessas transformações, ou seja, eu inverto aqui a ordem na sequência de transformações, provavelmente eu vou mudar a minha localização final. Por isso que a ordem dessas transformações é muito importante. Na forma matricial, quem são? Primeiro eu fiz uma rotação em x do ângulo alfa. Minha matriz de transformação homogênea de rotação em x é essa daqui, lembra? No eixo X a gente não muda, a gente vai ter alterações na projeção dos eixos Y e Z.
Então, a gente substitui aqui alfa pelo valor que a gente for fazer essa rotação em x. Segundo o movimento de translação, a matriz dele é essa daqui. Então, a gente tem identidade aqui indicando que não tem mudança de orientação, né? A gente tem só as mudanças de posição. E o último movimento de rotação em y é essa matriz de transformação homogênea. Então, o y vai ficar igual, a gente vai mudar as projeções em x e z, né? E sem mudança na posição. Para, então, descobrir qual que é a matriz de transformação, a gente vai fazer essas 3 multiplicações. Então, vamos ver um exemplo numérico. Eu vou colocar junto a animação do OpenSCAD e, desculpem, eu troquei as cores dos eixos em relação aos exemplos anteriores. Então, a gente começa considerando que a gente tem um eixo fixo ou universal, x, y, z, e a gente tem também um referencial móvel ou local, NOA. A princípio, esse referencial móvel está na mesma localização que o referencial fixo. E preso a esse referencial móvel, a gente tem um vetor, que indica a localização de um ponto de coordenadas 3, 7 e 0. Eu quero fazer 3 movimentos sobre esse vetor. O primeiro é uma rotação de 30 graus em torno do eixo Z. O segundo é uma translação de 10 unidades sobre o eixo X. E o terceiro também é uma translação, só que de 5 unidades sobre o eixo Y. Vamos começar escrevendo o nosso operador. Então, primeiro, uma rotação de 30 graus em torno do eixo Z. O segundo movimento, eu vou pré-multiplicar, então, por uma translação de 10 unidades sobre o eixo X. E o terceiro movimento, eu vou pré-multiplicar por uma translação de 5 unidades sobre o eixo Y. Então, quando a gente falou agora há pouco que a ordem da escrita é o inverso da ordem dos fatos, quer dizer que os fatos são que primeiro é a rotação, depois a translação de 10 em x e depois a translação de 5 em y. Só que eu escrevo ao contrário, nessa sequência, ou seja, pré-multiplicando. Numericamente, como eu tenho 2 translações seguidas aqui, vizinhas, eu consigo simplificar isso escrevendo uma translação só de 10 unidades em x e 5 unidades em y. Mas eu só consigo fazer isso porque elas são vizinhas, né? Se tivesse qualquer rotação aqui entre elas, eu não poderia simplificar dessa forma. Então, meu operador de transformação é essa daqui. Eu vou fazer uma rotação de 30 graus em Z e depois uma translação de 10 unidades em X e 5 unidades em Y. Matricialmente, então, essa daqui representa a minha rotação de 30 graus em Z e essa aqui representa a minha translação de 10 unidades em X e 5 unidades em Y. Quando eu multiplico as duas, eu vou ter meu operador de transformação final. Então, eu vou começar com o movimento de rotação de 30 graus em torno do eixo Z. Tendo ele rotacionado, depois eu vou transladar ele 10 unidades sobre o eixo X. E, por fim, ele vai transladar 5 unidades sobre o eixo Y, chegando à sua posição final. O movimento final feito direto com essa matriz de transformação homogênea final é este aqui. Se eu for ver ele de cima, né, considerando que não tem amplitude em Z, é esse movimento que eu vejo. Então, vamos fazer algumas considerações que podem ser interessantes quando vocês estiverem fazendo alguns exercícios. Então, o primeiro passo foi encontrar o meu operador matricial, ou a minha matriz de transformação homogênea. O resultado final desse operador foi dado por essa matriz. O que eu quero é achar uma nova posição do meu vetor após essas transformações que foram realizadas. Então, eu parti de uma posição 1 em relação ao sistema A universal e vou chegar numa posição 2 em relação ao mesmo sistema A universal. Meu sistema universal aqui é representado pelos eixos x, y, z. Nessa representação, eu considerei que o meu ponto ele estava preso em um referencial móvel NOA. Agora, se vocês repararem aqui, eu trouxe escrito como os livros do Craig e do Nico costumam trazer também. Quando eu estou considerando só uma transformação de um vetor em relação ao referencial fixo, eu simplesmente desconsiderei aqui o restante da minha matriz de transformação homogênea, que seria composta pela matriz identidade, indicando que a orientação
desse referencial móvel é o mesmo do referencial fixo, né? Então, a matriz completa seria essa daqui. Por que eles fazem isso? Porque no final eles só estão interessados com a localização do ponto, tá? Com as coordenadas x, y, z desse ponto, desse vetor. Né? A orientação que ele vai levar, eu não estou me importando. Então, resumindo, o que eu tenho aqui? Representado por essa equação que me mostra a transformação que foi realizada. Eu tenho a posição inicial de um ponto ou no vetor em relação ao eixo de referência universal A. Então, essas coordenadas 3, 7 e 0 me mostram a localização deste ponto aqui, levando a este vetor. Após fazer essa sequência de 3 transformações, eu encontrei o meu operador de transformação, que é uma matriz de transformação homogênea. Essa transformação sobre o meu ponto original vai me levar a um novo ponto, uma nova localização, uma nova posição, que é dada por essa localização aqui. Então, repara que eu não estou preocupada com a orientação do sistema de referência móvel atrelado a esse vetor, a esse ponto. Por isso que é desconsiderado aqui, eu só faço a multiplicação do operador de transformação pelo vetor, que vai me resultar também em um outro vetor. Se eu tivesse colocando aqui a orientação, ele ia me mostrar essa orientação final que ficou do meu sistema móvel. Repara que o vetor em relação ao móvel, ele continua nas mesmas coordenadas NOA. Só que agora, em relação ao meu sistema de referência fixo, que é o que eu quero saber, qual que é a localização, essa nova localização do ponto, em relação ao sistema fixo, ou seja, universal, x, y, z, esse aqui é o novo vetor que eu cheguei. E quem me dá as coordenadas desse novo vetor em relação ao sistema universal ou fixo, são esses números aqui, em x, y, z. Vamos ver mais um exemplo. Então, eu parto da mesma suposição inicial. Eu tenho um referencial universal, fixo, x, y, z. E eu tenho um referencial local ou móvel, NOA. E eles dois estão com a mesma posição e orientação inicial. Agora, eu tenho um ponto fixado no referencial móvel, cujas coordenadas no referencial fixo são 7, 3 e 1. Eu vou fazer 3 movimentos. Primeiro, um de rotação de 90 graus em torno do eixo Z. Então, eu coloco aqui primeiro esse movimento. Depois, eu vou fazer uma translação de 4 unidades em X, menos 3 em Y e 7 em Z. Então, eu pré-multiplico. São transformadas relativas ao referencial fixo. Então, eu pré-multiplico. Então, essa é a transformação. E por último, eu vou fazer uma rotação de 90 graus em torno do eixo Y. Então, eu pré-multiplico por uma rotação de 90 graus em torno do Y. Então, rotação em Y, eu tenho essa matriz de transformação homogênea. Translação em relação ao referencial fixo, eu vou formar essa matriz, né? Aqui sem rotações, só translações. E o primeiro movimento, que é de rotação em torno do Z, essa vai ser a minha matriz aqui. Então, em torno do Z, eu vou rotacionar os meus eixos. A multiplicação delas vai me dar o operador de transformador final, que eu vou colocar, então, ele aqui. Então, usando esse operador de transformação, eu vou conseguir levar o meu ponto, que estava na posição inicial de 7, 3, 1, no referencial fixo, multiplicando ele pelo operador de transformação, eu vou chegar na minha nova localização desse mesmo ponto em relação ao referencial fixo, x, y, z. Então, o primeiro movimento, eu estou rotacionando 90 graus em torno do eixo Z. Na sequência, eu vou realizar a translação de 4 menos 3 e 7, em torno dos eixos x, y e z. E para finalizar, a gente faz uma rotação em torno do eixo y de 90 graus. Esse aqui agora é o meu vetor, que indica a localização a nova localização do ponto em relação ao sistema universal. Então, se eu colocar aqui a localização original e a localização final, essa aqui é minha localização original e essa aqui é minha localização final. Esse aqui
a localização original é dada por este vetor, então uma localização em relação ao eixo x, y, z, e a localização final, que é essa daqui, é dada por esses valores, e seria esse vetor aqui que eu não consegui representar ainda no OpenSCAD, tá? Então, seria esse vetor aqui que eu estou desenhando em azul. Em relação ao referencial móvel, a localização desse ponto não mudou. Outro exemplo, só para a gente comparar a sequência dos movimentos, ao invés de fazer rotação de 90 em Z, seguida de translação e rotação em 90 de Y, o que acontece a gente continua a rotação de 90 em Z, mas muda as duas últimas. Faz então uma rotação de 90 em Y e a última vai ser a translação. Então, eu parto da mesma posição original, rotaciono 90 graus em Z, rotaciono 90 graus em Y e, por fim, eu translado. É fácil ver que a nossa localização final mudou. E a matriz de transformação, o nosso operador translacional, ele também muda, né? Se antes a gente tinha esse valor de operador, agora a gente tem esse aqui, porque a ordem das matrizes mudou. Todas as transformações que a gente viu até agora foram em relação ao sistema de referência fixo ou universal. Isso significa que todas as translações e rotações foram medidas em relação aos eixos do sistema de referência universal. No entanto, é possível fazer transformações em relação aos eixos de um referencial móvel. Isso significa que, por exemplo, uma rotação de 90 graus pode ser feita em relação ao eixo N do referencial móvel, ao invés do eixo X do referencial fixo. E a maior diferença no cálculo dessa mudança de movimento em relação ao referencial móvel é que as nossas matrizes de transformação são pós-multiplicadas quando a transformação é relativa ao referencial móvel. Por exemplo, para o meu mesmo ponto dos dois exemplos anteriores, o movimento que eu vou fazer sobre ele agora é o seguinte: eu vou rotacionar 90 graus em torno do eixo móvel A. Em seguida, eu vou transladar 4 unidades sobre N, menos 3 sobre O e 7 sobre A. E, por fim, eu vou fazer uma rotação de 90 graus em torno do eixo O. A grande diferença agora é como eu vou escrever o meu operador. Eu começo escrevendo o primeiro movimento, que é uma rotação em torno do eixo A de 90 graus. Na sequência, eu vou transladar 4, menos 3 e 7 unidades em NOA. Quando a gente fazia sobre a mudança sobre o eixo de referência, o sistema de referência fixo, a gente pré-multiplicava, né? Agora, a gente está fazendo a mudança sobre o eixo de referência móvel, então a gente vai pós-multiplicar. Então, essa translação vai vir na sequência, pós-multiplicada. E o último movimento é uma rotação de 90 graus em torno do eixo O. Então, é sobre o eixo de referência móvel, então a gente pós-multiplica. Então, vira uma rotação em torno de O de 90 graus, que é como está escrito aqui. Rotação de 90 sobre A, translação, rotação de 90 sobre O. Então, o que a gente mudou? Só a forma de calcular nosso operador de transformação, né? Que vai levar a gente a uma posição final diferente também. Então, vamos ver agora o mesmo tipo de exemplo, só que com movimentos tanto no sistema de referência fixo como no sistema de referência móvel. Então, a gente tem os dois sistemas, um fixo e um móvel, né? E tem um ponto fixado no sistema móvel. Então, vamos fazer alguns movimentos sobre ele. Primeiro, a gente vai girar 90 graus em relação ao eixo X. Então, a gente coloca aqui, rotação de 90 graus em relação ao eixo X. Depois, a gente vai transladar em relação ao eixo atual A, ou seja, eixo móvel A, de 3 polegadas. Então, o movimento sobre o referencial móvel, a gente pós-multiplica. Então, translação de 3 unidades sobre o eixo A. Na sequência, a gente vai girar 90 graus em relação ao eixo Z. Então, o eixo Z, a gente está falando do sistema de referência fixo XYZ.
Então, o movimento sobre o eixo, o sistema de referência fixo, a gente vai pré-multiplicar. Então, pré-multiplica pela rotação de 90 graus em Z. E para fechar, a gente vai transladar 5 polegadas em relação ao eixo atual, ou eixo móvel, O. Então, movimento sobre o eixo móvel, a gente pós-multiplica. Então, coloca aqui a matriz de translação de 5 unidades sobre o eixo O. E assim a gente calcula nosso operador de transformação. Então, essa multiplicação das 4 matrizes de transformação vai dar para a gente essa matriz final, que é o nosso operador. A gente vai multiplicar a posição inicial do ponto e chega na nossa posição final. Essa posição é a posição em relação ao eixo fixo, x, y, z. E aqui é o mesmo raciocínio, tá? Vamos montar esse operador aqui também. Então, eu quero saber a nova localização no meu ponto fixado no referencial móvel F. Eu quero saber essa localização em relação ao referencial universal, né? O sistema fixo. Então, primeiro eu vou girar 90 graus em relação ao eixo Y. Então, rotaciona 90 graus em relação a Y. Depois, eu vou rotacionar 30 graus em relação ao eixo O. Né? Eixo O é o eixo móvel, então eu pós-multiplico. Rotação de 30 em relação ao O. Uma translação de 5 unidades em relação ao eixo N. Eixo N é o eixo móvel, então a gente pós-multiplica. Uma translação de 5 unidades. E para acabar, uma translação de 4 unidades ao longo do eixo X. Eixo X é um movimento em relação ao sistema de referência fixo. Então, a gente pré-multiplica. E assim a gente forma o nosso operador. Então, esse aqui vai ser o nosso operador. É só fazer a multiplicação dessas matrizes.